Muito bem, sejam bem-vindos de volta e é com enorme carinho que eu anuncio o pessoal que já se encontra aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, ao lado de Aline Canuto, a nossa querida oftalmologista, doutora Fernanda Calisto. Ela que é filha de Palmeira dos Índios, natural da terrinha, ela que é um amor de pessoa, muito bonita por sinal, né? Pessoalmente, então, dispensa-se comentários. Ela que é mãe, ela que é esposa, ela que também faz parte do Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro, que tem à frente a queridíssima doutora Maria José Cardoso Ferro, doutora Tereza Ferro. Ela que é especialista em córnea, uveíte, que todos os dias a Aline Canuto anuncia aqui no microfone massacrante de audiência da 104,1. E agora a doutora Fernanda vai conversar conosco acerca de um tema para lá de importante, que é o ceratocone, o junho violeta, conscientização, prevenção mesmo. E também aqui já lhe faculto falar um pouco também, doutora Fernanda, acerca do olho seco, não é isso? Que prejudica muito a maioria das pessoas na atualidade. Primordialmente, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Seja super bem-vindo ao embalo total do nosso eternizado Anselmo Robério, agora com a Aline Canuto e toda a sua equipe. Bom dia, Aline. Gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre dois temas tão importantes, né? No nosso dia a dia, tanto o olho seco como o ceratocone, tá? Perfeito. Doutora Tereza, olha, um cheiro para a doutora Tereza também, doutora Fernanda Calisto. O que é o ceratocone? Vamos começar do começo. Muitas pessoas não têm noção do que a gente fala, do que já ouviu falar, viu em alguma rede social, se lembra de alguém que mencionou que já teve esse problema. É preocupante? Quais são os sintomas? Eu queria que a senhora, por gentileza, nos esclarecesse. Sim, o ceratocone, na verdade, é uma condição que ocorre quando há uma alteração no formato da parte anterior do olho. A parte anterior do olho, a gente tem uma membrana, que é chamada de córnea. E essa membrana, ela tem que estar transparente para poder a gente conseguir enxergar bem. Então, e ela tem um formato específico ideal, que ela ser mais arredondada. Só que algumas pessoas, elas acabam tendo uma alteração nesse formato da córnea, em que ela perde esse formato arredondado, começa a ficar mais fininha e ela adquire um formato mais bicudinho, mais protruso. Então, daí é o nome da doença, ceratocone, que é a córnea em formato de cone, que é ela mais bicudinha assim. E o fato dela ter essa alteração no seu formato, o paciente começa a ter baixa de visão. Exatamente esse formato aí, que você vê que ela se torna mais protrusa, mais afinada, e isso resulta num astigmatismo elevado e, consequentemente, uma visão mais baixa. Então, é uma doença lenta, é uma doença que vai ocorrendo progressivamente. Então, inicialmente, não tem sintomas muito específicos, daí a importância do acompanhamento oftalmológico mesmo. Ô, doutora, e uma pessoa, quando se identifica com ceratocone, tem uma faixa etária que ela já tem, assim, a maior incidência após os 40, ou uma criança também pode... ser vítima do ceratocone. Isso. Ela acomete preferencialmente crianças e adultos jovens. Então, você vê que é uma faixa etária que o paciente precisa muito da visão. São crianças em idade escolar, que estão aprendendo a ler, e adultos jovens numa situação, assim, né, de trabalho, naquela situação economicamente ativa. E aí, principalmente, acomete pessoas de idade mais jovem mesmo. E, geralmente, tenta estabilizar entre 30 e 40 anos, né? Nada na medicina muito exato, mas principalmente que pessoas mais jovens são acometidas por essa doença. Visão embaçada, distorcida, sensibilidade à luz. O não tratamento ou não identificação do ceratocone pode acarretar numa coisa mais grave, perda de visão, por exemplo, doutora Fernanda? Sim. Então, assim, a importância do segmento oftalmológico é justamente essa. A gente tentar detectar essa alteração nas fases iniciais. Porque aí a gente consegue oferecer uma reabilitação visual melhor, devolver a qualidade de visão e de vida para o paciente. Se o paciente não acompanha, ou se ele espera ter sintomas mais graves para poder procurar atendimento, a gente já não consegue fazer muita coisa e reverter o quadro, porque o que ele evoluiu, a gente não consegue mais regredir. É irreversível. É irreversível. Agora, a gente consegue estabilizar.
Apesar do ceratocone hoje ele não ter cura definitiva, mas ele tem controle. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, já existe procedimento chamado cross-linking, que é um procedimento que vai estabilizar esse ceratocone, ele vai fortalecer as ligações de colágeno da córnea, deixando ela mais rígida e impedindo que ela fique cada vez mais abaulada. Doutora Fernanda, outro ponto a ser levantado acerca disso, o tratamento, ele é feito com colírio, com correção cirúrgica, qual é o tratamento mais indicado? Isso, vai depender do estágio do ceratocone e da visão do paciente. Então, os estágios iniciais, a gente consegue corrigir com óculos, né? O paciente tem uma boa visão, volta às suas atividades normais, só com óculos. Se esse ceratocone já está num estágio um pouquinho mais avançado, moderado, existem as lentes de contato, desde lente de contato gelatinosa até lente de contatos rígidas, até as lentes de contato esclerais. Se esse ceratocone também não está resolvendo com a lente de contato, existe a cirurgia de anel, que é uma cirurgia que vai tentar melhorar esse formato da córnea, deixar ela um pouquinho mais regular, para poder melhorar a qualidade de visão. E realmente em casos mais avançados, em que todos esses tratamentos não conseguem reabilitar a visão, o transplante de córnea. Doutora Fernanda, o olho seco é muito comum no dia a dia dos brasileiros, é uma causa que a senhora recebe muitas reclamações no seu consultório. Como a gente lidar no dia a dia com tantas e inúmeras atividades e às vezes acaba até passando despercebido também. Exatamente. Dá uma coceirinha aqui, uma irritabilidade ali, e a gente não vai tendo noção do que vem a ser o olho seco. Exatamente, Aline. E assim, o olho seco é uma condição clínica hoje extremamente frequente. Ela faz parte realmente do dia a dia do consultório do oftalmologista. Porque quem é que hoje em dia não usa tela, né? Não usa computador. Então, o olho seco é uma condição que acontece porque há uma alteração na produção da lágrima ou até na sua evaporação. E aí isso vai resultar em alguns sintomas, como sensação de areia, sensação de corpo estranho, vermelhidão, irritação, aquela ardência no decorrer do dia. E isso está muito ligado ao dia a dia do paciente. Aquelas pessoas que usam muita tela, computador, estão expostas a ar-condicionado. Quem hoje em dia no trabalho não tem, né? Verdade. Ventilador, ar-condicionado. Então, ambientes com baixa umidade, muito vento, favorecem o aparecimento do olho seco. Os nossos celulares de cada dia, né? As redes sociais, o abuso, o uso excessivo dos mesmos, que eu acredito que hoje é o principal vilão, não é, doutora Fernanda? A principal causa de olho seco realmente são as telas hoje, né? É a exposição mesmo. Quando a gente está quando a gente está fazendo alguma atividade que usa muita tela, a gente fica muito concentrado, então a gente pisca muito pouco. Então, além da gente piscar pouco, a gente pisca rápido. É aquele piscar realmente ineficaz, então não tem aquele estímulo da lágrima, né? E aí começa a gerar esses sintomas que realmente afetam a qualidade de vida do paciente. Ele vem com aquele olho vermelho, chega no decorrer do dia, diz, doutora, eu não consigo mais finalizar as minhas atividades, porque o meu olho arde muito, ele dói, e a minha visão realmente começa a embaçar. Lentes anti-blue são recomendadas para o olho seco? Na verdade, as lentes anti-blue, elas dão um conforto melhor, né? Sim. Dessas luzes emitidas das telas, né? Que geram desconforto no final do dia. Mas o ato de piscar, o uso de colírios, algumas medidas comportamentais são muito importantes. Não adianta só ter o tratamento anti-reflexo, a proteção. Isso. Então, piscar o olho com frequência, usar lágrimas artificiais, dar uma pausazinha no decorrer do dia. Então, entre um intervalo e outro, a cada 20 minutos, mais ou menos, faz uma pausa, pisca o olho completamente. Os fatores ambientais são muito importantes. Então, você detectar, às vezes, mudar um pouquinho a posição do ar-condicionado, usar um umidificador. São fatores ambientais que ajudam bastante. E quando isso realmente não é só suficiente, aí a gente lança mão de colírios, lágrimas artificiais. Casos um pouquinho mais avançados, existem gel, pomada. Lágrimas artificiais são os colírios lubrificantes, perfeito, doutora Fernanda? São os colírios lubrificantes. Certo. Que existe um arsenal, né? Vários tipos. Então, a gente tem que ver qual que melhor se encaixa para o seu olho seco, porque vai depender do tipo de olho seco, da gravidade, dos seus sintomas, mas são as lágrimas artificiais, sim.
Doutora Fernanda, uma pessoa, um ser humano, um indivíduo comum, ele deve fazer o uso habitual de lubrificantes ou não é necessário porque a gente já produz por si só esse indicativo aí da lágrima que a senhora falou, de piscar, pestanejar? Isso. Quantas vezes seria o ideal ou é o ideal o padrão hoje considerado? É assim, em relação ao uso dos lubrificantes, hoje em dia a maioria das pessoas vão precisar por conta das atividades. É recomendável pelos oftalmologistas? Exatamente, é recomendável a gente utilizar para poder auxiliar nessa lágrima, tá? Além dos fatores comportamentais e ambientais, né, que eu falei, os lubrificantes ajudam bastante. E frequência do piscar é assim, você lembrar, eu dei uma dica para os meus pacientes, de vez em quando coloca um adesivozinho ali na tela e coloca lembre de piscar os olhos, né? Para a gente poder ter esse hábito mesmo de, entre um tempinho e outro, lembrar de piscar e piscar completamente, e aquele piscar era eficaz, porque às vezes você deixa aí numa leitura prolongada, né, no seu trabalho e acaba que não lembra disso. Então, piscar completamente, fazer pausas, uso de colírios lubrificantes e procurar o oftalmologista em caso de sintomas persistentes, porque às vezes não só a lágrima vai resolver, existem gel, pomada, existem pacientes que além das atividades tomam medicações, então existem algumas medicações antidepressivos, alguns antialérgicos que acabam desencadeando doenças autoimunes, algumas doenças sistêmicas, alterações hormonais. Então existem outras causas que a gente também precisa investigar para poder fazer a conduta correta e fazer a escolha do tratamento correto. Então, quem pisca diversas vezes ao dia está diretamente hidratando, lubrificando o seu olho? Não sabia. Tem um quantitativo recomendado, doutora Fernanda? Não tem aquela... Assim, quantas vezes, né? Assim, não tem aquela quantidade 20 certinha. vezes ao dia, sei lá? Mais. Porque, 30, assim, 50, 100, sim. Várias vezes. Porque imagine, um minuto que você passa e tenta ficar com o olho aberto. Você já vê que você vai precisa piscar incomodar, muitas vezes. verdade, Já vai incomodar. Então, essa exposição, você não aguenta ficar muitos segundos com esse olho, né? Com esse olho aberto, sem piscar. Apesar de não existir uma quantidade certa, mas de vez em quando tá ali, entre um minutinho e outro, pisca. Isso vai ajudar bastante. O que é recomendado para a gente preservar a saúde ocular? A atividade física também está relacionado, não só a questão, doutora Fernanda, do olho seco, mas do ceratocone também e de outros problemas de ordem da nossa visão. O que se é recomendado para a gente manter uma saúde ocular em dia, uma alimentação balanceada? A atividade física também contribui ou somente para outros órgãos e não diretamente para os nossos olhos? Na verdade, é um conjunto, né, de fatores. Você ter uma boa alimentação faz total diferença. A alimentação rica em ômega 3, ela é boa para essa questão da lágrima, da produção de lágrima. E, na verdade, num contexto geral, porque pacientes idosos, pessoas que têm alguma doença sistêmica. Então, assim, a atividade física em si, para o organismo, né, para tudo, na verdade, de uma saúde no geral, faz bem. Medicações que precisam, assim, que pacientes que usam medicações também têm que fazer um controle regular para poder avaliar se essa medicação está influenciando nessa questão do olho seco ou não, um acompanhamento e, assim, se alimentar bem, ter um estilo de vida saudável, não só para o olho, como para a saúde no geral, para o coração, para os rins, faz bem para a saúde como um todo, né? Verdade. Doutora Fernanda, onde é que um paciente seu que está nos ouvindo agora, nos assistindo, não só aqui em Palmeira dos Índios, mas em regiões circunvizinhas, adjacências, com o advento também do nosso canal do YouTube, em outros países, sei lá, pode encontrar a doutora Fernanda, que é especialista em córnea, é especialista em uveíte e queira agendar uma consulta aqui no Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro. Quais os dias que a senhora também atende? Salvo engano, na capital alagoana, em Maceió. Também. Queria que você nos repassasse um pouquinho da sua agenda, por gentileza. Com certeza, Aline. Eu estou aqui nas quartas-feiras. A cada 15 dias eu passo o dia inteiro aqui no Osório Cardoso, juntamente com a doutora Tereza e a doutora Maria José. E nos outros dias da semana eu estou em Maceió. Eu trabalho em Maceió lá no Santa Luzia, na unidade do Parque Shopping, e na Ocular, na unidade do Maceió Shopping. Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida. De segunda a sexta? De segunda a sexta, exceto as quartas-feiras. Quando você está aqui. Eu estou aqui. Quinzenal. E quinta-feira, a cada 15 dias, eu estou indo agora também para o Santa Luzia, lá na unidade de Arapiraca.
Ai, que coisa boa. Eu estou lá também a quinta-feira a cada 15 dias, que é aqui pertinho também, né? Sim. Pacientes que moram lá próximo, eu estou lá também à disposição. Que bênção. Ô, doutora Fernanda, e só o paciente que sentir queixa de uveíte ou de algum problema na córnea ou qualquer outro problema de ordem oftalmológica, a senhora atende em seus consultórios, nos seus atendimentos de praxe? Sim, eu faço atendimento geral, né? Na Certo. verdade, a minha área de atuação específica é córnea, clínica e uveíte, mas a consulta de rotina geral eu também faço. Pacientes que, assim, o ideal, na verdade, é não ter aquele sintoma específico. Você ter uma consulta regular faz com que a gente faça diagnósticos precoces de determinadas doenças que os sintomas só aparecem em casos avançados. Mas não só nessa área de atuação minha de córnea e uveíte, eu também estou aqui para disposição. Consulta de rotina, de óculos, outros sintomas, eu também faço atendimento. Doutora Fernanda, tem algum telefone específico que a gente possa agendar ou só indo lá mesmo no Osório ou lá no Parque Shopping a gente se direciona um centro lá de outros profissionais ou já tem sua sala específica? Isso, na verdade, tanto o Osório Cardoso aqui, Arapiraca, Maceió, tem várias especialidades, né? Certo. É uma equipe, né? De outros profissionais, clínico, né? Exatamente, com várias especialidades, especialista na parte cirúrgica, glaucoma, catarata, retina, diversas especialidades, a gente tem em todos esses locais que eu trabalho. Tá certo, mas é só chegar lá e agendar a consulta com a senhora. Exatamente. Ou por telefone ou WhatsApp também. Tem algum número que você queira deixar para contato? Não sei se a doutora Fernanda Calixto também adere às plataformas digitais. Tem muita gente hoje muitas pessoas que hoje em dia, né, tem o Instagram como forma de mostrar também o seu trabalho. A senhora tem o seu perfil profissional ou só particular mesmo? Eu uso mais o perfil particular mesmo. Lá consta, assim, alguns locais de atendimento. Mas, assim, tem alguns telefones específicos das clínicas, né? Desse telefone tem a parte do WhatsApp, porque hoje em dia também bem mais bem prático, mais prático, né, do doutora? que ligar. Verdade. Pode ser feita o agendamento da consulta pessoalmente, mas acredito assim, telefone, internet, dá para fazer tudo via WhatsApp também. Você quer repassar algum contato que Posso esteja ao seu passar. alcance nesse momento? Fique à vontade, doutora Sim. Fernanda. Lá no Hospital de Olhos Santa Luzia, né, que fica lá na Cruz das Almas, lá no Sim. Parque Shopping, o telefone de contato é 2121 2800. Certo. Tá? Atendo também lá no Maceió Shopping, que é na Ocular. Certo. O telefone de contato é 3377 0960. Aqui, onde todo mundo já conhece, né? Que é no Osório Cardoso. Que o telefone é 3421 2036. Certo. E, por último, que é lá no Santa Luzia de Arapiraca. Doutora Fernanda, enquanto a senhora olha aí, por gentileza, senhora, por respeito, porque ela é muito jovem, acredita a minha idade, tem 38, doutora? Tem 37, pertinho 37, ali, né? mais nova. É a Josefa Menezes dos Santos aqui. E os olhos que ficam correndo lágrimas sempre, é bom ou ruim? Em nosso canal do YouTube, a nossa espectadora aqui com essa dúvida. E essa, Aline, é uma ótima pergunta, porque às vezes o paciente fala, eu lacrimejo tanto, eu não tenho um olho seco. E, na verdade, às vezes, esse lacrimejamento pode ter diversas causas, mas o olho seco também produz um lacrimejamento reflexo. É como se o cérebro da gente entendesse o seguinte, tem pouca lágrima aí, eu vou mandar mais lágrima. Mas, às vezes, manda uma lágrima de pouca qualidade, com uma evaporação mais rápida. Então, o lacrimejamento em si não quer dizer que você não tem um olho seco, mas também pode indicar outras patologias. Às vezes, uma obstrução de ponto lacrimal, uma alteração palpebral. Tudo isso resulta em lacrimejamento também. Então, a avaliação oftalmológica é importante, é essencial, porque não quer dizer que ela está lacrimejando dessa forma. Não é um olho seco. Pode ser também um lacrimejamento reflexo em resposta ao olho seco. Tá vendo aí, dona Josefa Menezes, esclarecido. Aí aqui o pessoal agora mandando perguntas para a doutora Fernanda. Daniela Liberato, sobre muita sensibilidade à luz, tem algum problema?
A sensibilidade à luz, ela também tem algumas causas, né? O paciente com ceratocone, por exemplo, é um paciente que queixa muito de sensibilidade à luz, por conta do astigmatismo. Então, todo mundo que tem astigmatismo geralmente tem uma sensibilidade à luz que a gente chama de fotofobia. Então, a luz até assim, emitida das telas, de celular, luz do sol, gera um desconforto em pacientes com astigmatismo. O olho seco gera sensibilidade à luz. A uveíte, que é um processo inflamatório intraocular, que pode estar ligado a outras doenças, também gera uma intolerância à luz. Olhos mais claros também tem uma intolerância maior à luz. Então, é um sintoma muito frequente também e que pode estar ligado a diversas patologias. Muito bem, doutora Fernanda, eu quero lhe agradecer imensamente, tá, a sua disponibilidade em vir papear, conversar aqui com a Aline Canuto no show de Rádio TV e Jornalismo Alagoano, deixando um pouquinho de lado a sua agenda, mas já está retornando para cumprir, né? Os Sim. pacientes lhe aguardando lá no Osório Ferro. E eu quero que você retransmita, tá? Um abraço para lá de especial, em nome de nosso saudoso gigante da comunicação, mas que está eternizado em nossos corações, as pessoas do seu querido pai, doutor Dênio Fernando Calixto, que é um patrimônio na área da medicina aqui em Palmeira dos Índios, que é detentor de nosso carinho, de nosso apreço, né, dona Silvânia Monteiro Canuto, é do tempo de escola de manhã, doutor Dênio, e que a família Canuto é muito grata a ele, pelo profissional, pelo ser humano ímpar que ele é, e de quebra ela também é filha, pessoal, da queridíssima doutora Zuleide Mascarenhas Barros, né, outro patrimônio aqui na seara da medicina, da saúde em Palmeira dos Índios. A doutora Zuleide é um anjo de Deus na vida de tantas e tantas pessoas, né? Ginecologista, obstetra, é um anjo, é uma família incrível, super abençoada, iluminada. Também retransmito o nosso carinho a Daniele, que é sua irmã, é odontóloga, se não estou equivocado, Deninho também, que é administrador de empresas. Sim. Essa família linda, sensacional, que Papai do Céu os cubra de bênçãos, graças abundantes, ilimitadas, infinitas, tudo de maravilhoso na jornada de cada um. Chuva de pétalas de rosa emanadas por Santa Terezinha do Menino Jesus, que é a padroeira do Embalo Total, nossa santinha de devoção. E também um abraço para lá de especial, minha querida doutora Tereza Ferro, parceiraça aqui também nos nossos podcasts 104. Doutora Maria José Cardoso Ferro, que dispensa-se comentários, né? É um renome nacional, internacionalmente falando. Nossa eterna gratidão, tá bom? Sua disponibilidade, seu jeito meigo e acolhedor de ser, e fique à vontade para suas considerações finais. Aline, viu de quem eu estou rodeada, o tamanho da minha responsabilidade. Não é pouca, né? Não, viu, doutora Fernanda? É demais, mas eu queria agradecer o convite, tá? Você é uma simpatia, obrigada mesmo. Fique à vontade para votar quando quiser, viu? E quando quiser, eu estou à disposição, tá? Para poder a gente contribuir um pouquinho com essas informações. E eu me sinto muito feliz em estar aqui. Obrigada de verdade. Fiquei feliz em rever sua mãe, todo mundo. É um prazer imenso. E obrigada por tudo, pelo serviço prestado à população, que é tão importante. Que bom, doutora. A gente que Deus agradece. Abençoe cada vez mais, Santa Terezinha abençoe. Amém. A nós todos. Portanto, eu conversei nessa manhã de quarta-feira aqui com a doutora Fernanda Calixto. Olha, chegando aqui diversas perguntas. Eu vou mandar aqui no PV, viu, da doutora Fernanda, e ela podendo, ela responde que ela está com a agendinha movimento involuntário chegando e repetitivo de pálpebra, doutora Fernanda. Se é normal, dá tempo da senhora mencionar? Dá sim. Aline, a gente recebe muito também esse tremor palpebral. É como se fossem contrações musculares que dão na pálpebra e ela fica piscando. Até às vezes o paciente fala, doutor, você não está vendo, não, ó, vê ela piscando. E isso está muito relacionado à parte do emocional. Sistema nervoso. Ansiedade, às vezes um período de preocupação um pouquinho maior, aí você não dorme bem. Estresse, totalmente relacionado. E aí começam esses tremores. Geralmente é benigno, tem resolução espontânea, cessou esse período de maior estresse, de maior ansiedade mesmo, ele tende a resolver. Se os sintomas persistem ou se ele envolve a face inteira, aí é que precisa de uma atenção específica, mas geralmente esse é bem mais a parte emocional mesmo. Aí o paciente não dorme bem, toma muito café para poder se manter acordado, aí vem o excesso de cafeína, aí junto dessa exaustão, aí gera esse tremorzinho palpebral, como se fossem espasmos musculares mesmo.
Tá? Mas aí é bom acompanhar se os sintomas persistirem, mas tende a resolução ser espontânea, sem trazer nenhum prejuízo visual. Muito bem. Doutora Fernanda, gratidão é a palavra de ordem. Léo, me dá aí só um beijezinho, por gentileza, que eu vou dar um abraço aqui na doutora Fernanda e a gente retorna aqui tocando as notícias nesse dia 23 de julho.